Fala pessoal, tudo bem? E aí, Vinícius, o que você tem para nós hoje? Hoje nós vamos estudar, hoje não, né? Agora, porque hoje mesmo, hoje eu tenho um monte de vídeo para gravar, já gravei vários, estou gravando mais esse agora, depois tem mais vários ainda, e nós vamos estudar nesse exato momento Henri Vallon, ok? Ou como alguns dizem, Henri Wallon. Evolução psicológica da criança e os estágios de desenvolvimento. Vamos lá. Para começar, do comecinho, eu vou citar aqui. Vejam aqui. A Zilma de Oliveira diz o seguinte: segundo Vallon, toda pessoa constitui um sistema específico e ótimo de trocas com o meio. Então, nós vamos valorizar muito isso aqui, ó. Quando a gente fala de desenvolvimento do sujeito, nós vamos, obviamente, olhar para o aspecto maturacional, biológico, mas também vamos olhar para o aspecto social, Tal sistema integra suas ações num processo de equilíbrio funcional, que envolve motricidade, afeto e cognição. Então, a proposta de Vallon é um estudo integrado do desenvolvimento infantil. Estudo integrado quer dizer, nós vamos olhar aqui para esses aspectos, para os aspectos da motricidade, para os aspectos da afetividade, para os aspectos da cognição ou da inteligência, ok? Nós vamos olhar para esses três aspectos. Mas, continua, no qual, em cada estágio de desenvolvimento, e também teremos que estudar os estágios de desenvolvimento, suas características, uma forma particular de ação predomina sobre as outras. Às vezes a gente vai ver um predomínio da motricidade, às vezes um predomínio das questões afetivas, às vezes um predomínio da inteligência, e vamos estudar tudo isso com muita calma, ok? Aí continua. As estruturas da consciência e da personalidade surgem assim dos desdobramentos e das oposições provocados pelas reações emocionais sentidas. Então, quando a gente fala também de Vallon, né, dos seus estudos, nós falamos de um processo de desenvolvimento que não acontece de forma linear, que acontece cheio de conflitos, tá? Cheio de conflitos, de contradições e conflitos. Então, esse primeiro trechinho aqui é o nosso cartão de visita. Agora vamos estudar, vamos dar sequência aqui de forma mais, com mais conteúdos específicos. Vejam aqui. Para Vallon, o desenvolvimento da inteligência depende das experiências oferecidas pelo meio, ok? E do grau de apropriação que o sujeito faz delas. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, não tem como nós não olharmos e darmos muita importância para as experiências. O Vallon é um interacionista, né? É um interacionista. Continua. Neste sentido, os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, bem como os conhecimentos presentes na cultura, contribuem efetivamente para formar o contexto de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala do sujeito que se desenvolve dentro de um contexto social, em que existem pessoas, existe um espaço organizado, relações com esse meio, com os objetos, com as pessoas, uso da linguagem, recepção de estímulos e tudo mais. Nos estágios de desenvolvimento, a gente consegue ver bem certinho as características, né, das etapas aí dos estágios de desenvolvimento e das relações que a criança estabelece com esse meio. Aqui nós temos uma citação importante da Isabel Galvão, que é o grande nome aqui dessa aula, né, estudiosa aí do Vallon, em que ela diz: o estudo da criança contextualizada, então é essa criança que nós estamos estudando, a criança que está num meio interacional. Não é a criança, por exemplo, isolada do mundo enquanto apenas um projeto biológico que o Vallon estuda. Essa criança, apenas enquanto um objeto biológico, ela não é possível nós compreendermos a criança, o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, apenas olhando para essa criança biológica. Eu preciso sempre olhar para essa criança, obviamente, biológica,
né, que está ali sofrendo o processo de maturação, etc., mas dentro de um contexto social. Então diz aqui, o estudo da criança contextualizada possibilita que se perceba que entre os seus recursos e os de seu meio, instala-se uma dinâmica de determinações recíprocas. A cada idade estabelece-se um tipo particular de interações entre o sujeito e seu ambiente. Ou seja, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai também sofrendo um processo, obviamente, de transformação, e nesse processo de transformação, ela muda a forma de se relacionar com o meio. Consequentemente, o meio também passa a ser visto pela criança de formas diferentes. Então, existe também uma dinamização do meio. O meio também sofre alterações. Os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem, os conhecimentos próprios a cada cultura formam esse contexto de desenvolvimento, que na verdade complementa, né? Eu coloquei esses dois trechos aqui, eles se complementam, ok? Então, conforme a idade, a criança ela vai interagir mais com um aspecto do espaço em que ela está, do contexto, mais com outro. Às vezes ela está mais preocupada com objetos, de repente ela vai ficando mais preocupada com as pessoas, né? Então, essa mudança, essa alternância de comportamento e dos interesses da criança tem tudo a ver também com o seu desenvolvimento e com as relações que ela estabelece com o meio. Aqui eu quero colocar para vocês uma observação decorrente disso. Vamos colocar aqui, ó, OBS. Vinícius, eu adoro quando você coloca uma observaçãozinha para gente. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui justamente essa relação que a criança estabelece com o meio. Relação da criança com o meio, tá? A relação da criança com o meio. Nós já vimos que, óbvio, a criança ela está o tempo todo se transformando, né, se desenvolvendo e tudo mais. E como eu falei para vocês, o meio também. Então, o meio, a gente tem que entender o seguinte, não é esse meio aqui, não é uma entidade estática e homogênea, ok? Por quê? Porque ele se transforma junto com a criança. Esse meio também está em transformação. A forma como ele afeta a criança, a forma como ele é percebido, ok? Também sofre esse dinamismo. E aí, nós temos aqui as duas ordens de fatores. Eu vou colocar dessa forma, faz parte dessa observação também. As duas ordens de fatores. O que seria isso? Nós estamos falando de transformação, de desenvolvimento da criança, tá? De dinamismo. Então, no começo, a criança ela é muito biológica. Então, o fator que mais influencia no comportamento da criança, etc., que é mais determinante, é o biológico. Progressivamente, a criança vai interagindo, explorando o espaço, aprendendo coisas novas. E ela fica menos... o biológico vai determinar menos os comportamentos e as reações das crianças. E elas serão motivadas, né, as suas ações, seus interesses, etc., pelo que o meio social apresenta. Então, as duas ordens de fatores no começo da vida, as reações, os comportamentos das crianças mais influenciados, determinados pelo aspecto, pelo fator biológico, e progressivamente a criança vai, a partir das interações, né, tendo seus comportamentos, suas reações, seus interesses mais determinados pelos aspectos sociais, por aquilo que o meio apresenta, tá bom? E, então, nós temos fatores biológicos, em outras palavras, ok? Nós temos fatores biológicos e nós temos fatores sociais. Beleza, Tereza? Tranquilo? Quando a gente fala de fatores sociais, vem um outro ponto aqui, tá? Então, um outro ponto aqui quando a gente fala de fatores. Por que os fatores sociais
são tão importantes? Tá? Por que os fatores sociais são tão importantes? Pelo seguinte, se eu te perguntar, Vinícius, apenas o amadurecimento biológico garante à criança o desenvolvimento de funções intelectuais complexas? Não. Vallon é um interacionista, ele não é, por exemplo, um maturacionista, ele não é um adepto da corrente natista, tá? Então, para a corrente natista, sim, a criança vai amadurecendo e, consequentemente, as funções intelectuais mais complexas vão aparecendo. No caso aqui, não. É preciso que exista essa relação da criança, desse projeto biológico com o meio cultural, com o meio social. Por isso que os fatores sociais são tão importantes, tá? Então, eu vou resumir isso da seguinte forma. O simples amadurecimento do sistema nervoso não garante o desenvolvimento de habilidades intelectuais complexas. Ok? E, obviamente, só o social também não garante. Então, nós temos aqui os fatores biológico mais o social, tá, responsáveis pelo desenvolvimento da criança. E quando a gente fala dos fatores biológicos, no social ficou claro já, né? São as interações. Elas são importantes. As interações, as relações. E aqui nós temos essa maturação, principalmente do sistema nervoso central. Maturação do sistema nervoso. Massa? Beleza, anotem aí bonitinho, ok? É isso. Bom, eu acho que aqui ficou já claro esse primeiro slide para nós. Já dá para nós entendermos aí qual que é a pegada do Vallon para estudar o desenvolvimento da criança, não é? Agora, gente, voltamos com a Isabel Galvão e veja o que ela nos ensina. Veja aqui o que ela nos ensina. Galvão, as duas ordens de fatores, os fatores orgânicos e os fatores sociais, juntos, constituirão as condições em que se inserem as atividades de cada estágio. Tá? Então, juntos, constituirão as condições, juntos. Beleza? E esses fatores que eu coloquei como biológicos, eles são orgânicos também, tá? Então, podem aparecer como ordens de fatores aqui, no caso, os fatores orgânicos ou biológicos e sociais, ok? Aqui, um pouquinho mais sobre eles. Fatores orgânicos são os responsáveis pela sequência fixa que se verifica entre os estágios do desenvolvimento. Todavia, não garantem uma homogeneidade no seu tempo de duração. Podem ter seus efeitos amplamente transformados pelas circunstâncias sociais, nas quais se insere cada existência individual e mesmo por deliberações voluntárias do sujeito. Bem, a criança, por exemplo, no primeiro ano, um dos grandes desafios da criança é a questão postural, né? O desenvolvimento do tônus postural. Desde aprender, por exemplo, já estabilizar o pescoço, de repente sentar, né? Conseguir sentar com equilíbrio, e também andar, ficar em pé e andar, e desenvolver a partir de então a marcha, não é? Então são desafios para a criança. A criança depende, obviamente, de uma maturação, né? Ou seja, isso depende de fatores orgânicos, de maturação do sistema nervoso, etc. Beleza. Mas o que nós estamos vendo aqui é o seguinte:
são os responsáveis, os fatores orgânicos, pela sequência fixa que se verifica entre os estágios do desenvolvimento, porque a criança ela vai, né, amadurecendo dentro de uma sequência, todavia não garantem uma homogeneidade no seu tempo de duração. Então tem crianças, isso vai depender muito do quê? Dos estímulos, de uma série de situações, e principalmente dos estímulos, e também tem um pouco a ver com genética, mas o fato é que tem criança que começa a andar com 11 meses, tem criança que começa a andar com 1 ano, tá? E tá tudo certo. Tem crianças que conseguem sentar antes, tem crianças que conseguem sentar um pouco depois. Então, essas variações elas são naturais. Por isso, a duração de cada estágio e as idades a que correspondem são referências relativas e variáveis, independência de características individuais e das condições de existência. Então, quando a gente estiver estudando, por exemplo, né, os estágios de desenvolvimento, se o estágio vai de 0 a 1 ano, ou de 0 a, de repente, 1 ano e 2 meses, o segundo estágio vai de 1 ano a 3 anos, ou de 1 ano e 3 meses a 3 anos e 3 meses, isso aí vai variar de criança para criança. As idades que nós vamos ver referentes a cada estágio, elas são relativas, tá? É uma base. Assim como o Piaget faz quando fala dos seus estágios de desenvolvimento também. Fatores orgânicos, beleza, maravilha. Agora, fatores sociais. Presente desde a aquisição de habilidades motoras básicas, como a apreensão e a marcha. A influência do meio social torna-se muito mais decisiva na aquisição de condutas psicológicas superiores. Então, por exemplo, por que a criança desenvolve preensão, a capacidade de pegar as coisas? O que tem a ver com o fator social? Porque ela sente essa necessidade uma vez que o objeto está próximo dela. Então, a criança é curiosa, a criança ela tem essa motivação interna para explorar o meio, não é? Então, uma vez que existem objetos, estímulos, a criança ela treina, ela pega, ela é curiosa, ela já começa as experimentações. Então, o espaço, por exemplo, favorável à exploração faz com que a criança tenha uma vontade maior de repente, explorar esse espaço e iniciar já o seu desafio de ficar em pé, de engatinhar, depois ficar em pé e andar. Então, são estímulos para que a criança se arrisque e já busque as experiências. Tá? Então, está aí, fatores sociais. E ela cita aqui também a autora a inteligência simbólica, né? Então, torna-se muito mais decisiva na aquisição de condutas psicológicas, a influência do meio social, superiores como a inteligência simbólica. É a cultura e a linguagem que fornecem ao pensamento os instrumentos para a sua evolução. Então, a criança, ela tem, por exemplo, ela é saudável, ela tem fisicamente, biologicamente um corpo em desenvolvimento, amadurecendo normalmente, e esses fatores sociais vão contribuir, então, para que a criança desenvolva essa relação com o meio e desenvolva habilidades e competências e consiga se apropriar de cultura, desenvolver linguagem, desenvolver inteligência simbólica, condutas psicológicas superiores, tá? etc. Importante, não é possível definir um limite terminal para o desenvolvimento da inteligência. Né? Quando que o sujeito para de desenvolver inteligência? Não dá para dizer isso, de acordo com o Vallon, nem tampouco da pessoa, pois dependem das condições oferecidas pelo meio e do grau de apropriação que o sujeito fizer delas. As funções psíquicas podem prosseguir num permanente processo de especialização e sofisticação, mesmo que do ponto de vista estritamente orgânico já tenham atingido a maturação. Então, aquela coisa, né? O sujeito já não tem mais para onde amadurecer, ele já tem o cérebro dele totalmente formado, isso vai acontecer com a gente, com o ser humano mais ou menos com 23, 24 anos, a gente tem uma formação total do cérebro e das suas condições, inclusive, né, emocionais, etc. Então, a formação plena ocorre mais ou menos entre 23 e 24 anos. Beleza. Mesmo assim, a gente continua ainda tendo condições de passar por especializações, de aprender coisas novas, etc. Então, não existe uma data limite. Bem, a gente sabe que, principalmente na primeira infância, esse processo de aprendizagem é muito intenso na criança. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar aqui, a partir da próxima aula, dos conjuntos motor, afetivo e cognitivo. Nós vamos entender esses três conjuntos porque eles não funcionam de forma isolada. Na verdade, eles estão sempre interagindo, um influenciando o outro.
Então a gente vai fazer um estudo específico desses conjuntos, do motor, do afetivo e do cognitivo. Beleza? Mas daqui a pouco, porque eu vou fazer uma pausa e já volto.